Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé, esse programa semanal que nós temos de matutação, reflexão. Eu estava observando o mundo de hoje, né? Nós estamos vivendo uma situação cada vez mais perigosa para nós, os cristãos. Porque me parece que defender hoje em dia os valores que o cristianismo propaga, defender a família, defender a vida, defender a criação tal como Deus a fez, falar das coisas que ofendem a Deus, as coisas que são do plano de Deus, parece que essas coisas se tornaram uma coisa absurda e a cada dia que passa a verdade cristã é constrangida, é atacada, é proibida. Agora, esses dias, no México foi aprovado uma lei que proíbe você se pronunciar contra aborto, contra a ideologia de gênero, retirando de circulação algumas propagandas ligadas a associações cristãs que faziam críticas a esses programas que existem naquele país. Mas isso não é só lá no México, isso também aqui no Brasil, essa tentativa de uma minoria querer impor sobre a maioria os seus padrões éticos, seus padrões sexuais. Hoje em dia fica complicado você discordar da cultura homossexual. Quando você fala isso, você é taxado de homofóbico, quando na realidade nós não estamos atacando pessoas, nós estamos falando sobre situações, sobre valores, sobre opções. Não é a minha opção, por que eu sou obrigado a aceitar? Então nós estamos vivendo, parece que, uma perseguição, um constrangimento de testemunharmos a nossa fé. Cada dia que passa, parece que o cristianismo se torna mais pernicioso para a humanidade, vamos dizer assim, o que é um absurdo, o que não é verdade. Vivemos tempos difíceis, eu estava pensando sobre isso esses dias, matutando sobre isso esses dias. E me lembrei dos textos da Sagrada Escritura. O Atos dos Apóstolos, que é um texto bem conhecido nosso, já fala isso, né? Jesus Cristo, comendo com os apóstolos, ordena-lhes que não se afaste de Jerusalém, para que se cumprisse a promessa do Pai. E ele diz que essa promessa é o batismo no Espírito Santo. Fala isso. O que ouvistes, disse de minha boca, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E para que esse derramamento do Espírito Santo? Por que esse derramamento do Espírito Santo? Mais à frente, no versículo 8, ele diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Esse Espírito Santo nos dará força para testemunhar. E é o que nós estamos precisando de hoje, força para testemunhar. Porque a imprensa, muitas vezes, a sociedade, os valores que estão sendo impingidos, vamos dizer assim, a todos nós, exige de nós a força testemunhal, o poder para testemunhar. Em algumas outras traduções falam: recebereis o poder do Espírito Santo para seres minhas testemunhas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para testemunhar hoje, nessa sociedade tão secularizada, tão materializada, que existe uma vida eterna, que existe um valor evangélico, que a fé realmente pode nortear a nossa vida, que Jesus Cristo é o sentido de nossa vida, é o sentido da humanidade, que a humanidade sem Cristo é o caos. Nós precisamos força para testemunhar isso diante desses ataques constantes e permanentes que nós sofremos, por optar pela verdade, por escolher o Evangelho. Sem o Espírito Santo, dificilmente nós conseguiremos dar esse testemunho autêntico, porque as forças que são contrárias ao Evangelho são poderosas, sim, são articuladas, sim, são racionais nesse sentido de atacar as bases, de colocar os pontos ali onde são mais agressivos e mais eficazes. Nós precisamos sim do Espírito Santo mais do que nunca em nossa vida, precisamos mais do que nunca sermos batizados no Espírito Santo para vivenciarmos a autenticidade de nossa fé. E
com isso, com esse poder do Espírito Santo, enfrentamos, se for necessário, o martírio. Eu não penso que haverá martírio, embora em alguns lugares esteja acontecendo esse martírio de sangue, mas eu acredito que aqui na nossa sociedade do Brasil não teremos martírio de sangue, mas temos outras formas de martírio: constrangimento, a proibição, a perseguição, a exclusão. E isso penetrou a sociedade e tem penetrado até na própria igreja, onde nós vemos posturas estranhas em relação ao Evangelho, quando se fala abertamente sobre o pecado, sobre a contrariedade ao Evangelho, quando se fala de uma vida dissoluta, quando se fala sobre essas coisas dentro da própria igreja, de vez em quando nós vemos reações contrárias, como aconteceu recentemente. Então, nós precisamos sim do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Para, se for o caso, entregar a nossa vida. Para, se for o caso, perder o que nós ganhamos. Se for o caso, ser chacoteado, ser excluído, ser perseguido pelo nome de Cristo. Nesses dias mesmo, no Evangelho da Liturgia, nós lemos as bem-aventuranças. E a última bem-aventurança é essa: bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem e disserem contra vós todo gênero de causa, todo gênero por minha causa, por minha causa. Ser perseguido por Cristo, ser excluído por Cristo, ser preterido por causa de Cristo, isso é uma bem-aventurança, mas nós só suportaremos isso se nós formos batizados no Espírito Santo, se nós tivermos aquela experiência autêntica do amor do Pai derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, se nós tivermos realmente essa experiência do conhecimento da vida eterna que habita em nós, se nós tivermos essa experiência da presença de Deus em nosso coração. Eu fico olhando os Atos dos Apóstolos, o texto sagrado, nós vemos que os apóstolos enfrentaram isso logo no começo. Pedro e João, na primeira missão que eles realizam, indo ao templo na parte da tarde, encontram aquele homem coxo na Porta Formosa, eles realizam um milagre em nome de Jesus Cristo. Por causa disso foram perseguidos. Foram presos e levados diante do Sinédrio, e lá no Sinédrio tentaram abafar a sua voz, tentaram proibi-los de pregar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, como diz a Sagrada Escritura, fala: nós não podemos nos calar diante daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós cristãos não podemos nos calar diante daquilo que nós sentimos em nossa vida e percebemos em nossa vida. Não podemos nos calar diante das maravilhas que Deus realizou em cada um de nós, nos resgatando do pecado e da morte. Nós não podemos nos calar, e o Espírito Santo não nos permite calar, como não permitiu a Pedro e a João se calarem. Eles voltam para a comunidade, está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, eles voltam à comunidade, e na comunidade relatam o que acontece com eles e rezam, e clamam mais uma vez o Pentecostes, mais uma vez a vinda do Espírito Santo, para que eles anunciem com coragem, com destemor, com parresia, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todos os homens. Então nós vivemos esse tempo complicado, um tempo onde ser cristão parece ser um perigo para a humanidade, e em termos de fato, porque um santo é um perigo para aqueles que vivem na impiedade. E a busca de viver o Evangelho parece cada vez mais difícil nessa sociedade, parece cada vez mais difícil nessa cultura de morte na qual nós somos mergulhados. E por isso, mais do que nunca, tanto quanto naquele tempo, mais do que nunca, nós precisamos de um Pentecostes, precisamos de ser batizados no Espírito Santo, para que o poder do Espírito nos capacite, nos dê força para testemunhar o Evangelho nos dias de hoje. Alguns anos atrás, no Celã de Aparecida, os bispos reunidos falaram isso, lá no número 548 do documento de Aparecida. Precisamos de um novo Pentecostes, precisamos que venha sobre nós o Espírito Santo para que a gente possa testemunhar que Jesus Cristo é o sentido de nossa vida, que a morte não tem a última palavra, mas sim o Senhor da história, que é Jesus Cristo. Precisamos do Pentecostes hoje. Não, só o Pentecostes não pode ser para nós só um fato histórico perdido no passado, não. Pentecostes hoje, experimentar o poder do Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nosso coração, que cria convicções para que a gente possa testemunhar a vida que nós encontramos em Jesus Cristo.
Mais do que nunca precisamos do Espírito Santo, mais do que nunca precisamos do Pentecostes, mais do que nunca precisamos do batismo no Espírito Santo. Peça isso na sua vida, porque é para aqueles que pedem, aqueles que desejam, aqueles que se abrem, o Espírito Santo é dado. Nós, os cristãos, precisamos do Espírito Santo nesse tempo difícil de testemunho diante dessas perseguições que veladamente fazem contra o Evangelho, contra a Igreja, contra Jesus Cristo. Precisamos do poder do Espírito Santo para resistir a essas investidas, para não sermos absorvidos, para não sermos mortos por essa perseguição gerada pela essa cultura de morte cada dia mais se avolume em nossa sociedade. Precisamos hoje de um batismo no Espírito Santo, de um novo Pentecostes. Eu fiquei matutando essas coisas esses dias e fico pensando o que é isso mesmo. Nossas comunidades, nós os cristãos, precisamos a cada dia nos lembrar que existe um Pentecostes perene que é para nós e que precisamos beber dessa água para poder testemunhar Jesus Cristo nesses tempos difíceis, nesses dias maus, como diz São Paulo, nesses dias maus que nós estamos vivendo. Um novo Pentecostes, é isso que nós desejamos essa semana e em todos os dias em sua vida. Um novo Pentecostes, para que a luz de Cristo brilhe nesse mundo e tire essa humanidade da escuridão para onde ela está caminhando. Um novo Pentecostes, que venha sobre você, que venha sobre mim, meu irmão, essa semana, minha irmã, essa semana, venha sobre nós o Espírito Santo, as línguas de fogo, o poder do Espírito, para sermos testemunhas daquele que nos salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.